Oi, gente, Mucuyu, Colofé, Mutumbá, Ore, Mojuba, Saravá, toda a saudação de respeito a nós, povo de matriz africana. Estava um pouquinho sumido, saudade de vocês, mas estava com função em casa, com obra na minha casa física, muita correria, né? Espero que estejam todos bem. Como eu sempre costumo fazer, é como eu falo, eu não faço previsões, até porque eu acho que é uma coisa muito particular você lidar com o destino de uma série de pessoas. Mas eu gosto de fazer uma brincadeira lúdica referente a junção numerológica que vai ser o ano que vem. Eu não vou respondendo a ninguém, tá? No decorrer da live, porque senão eu acabo me atrapalhando na sombra. Depois, quando terminar, eu mando um beijinho para cada um em particular. Vou até remover da minha tela os comentários, para que eu possa me concentrar somente aqui na cabala. Gente, quando a gente fala... Se o vídeo ficar ruim, vocês me desculpem, mas é porque é mobilidade do trabalhar aqui, tá bom? Quando a gente fala do ano que vem, a gente tem que se preocupar com a notoriedade da tão famosa cabala numérica que todo mundo faz, né? Então a gente vai falar do dia 1/1 de 2021. Na tão famosa sominha, não tem por que guardar segredo para isso, né? Porque muita gente sabe. Nós temos aqui uma série de fatores que já são costumeiros da numerologia brasileira. Meu respeito ao povo de Ifá, meu respeito aos demais povos. Sei que muitos não concordam com a ideologia da cabala, mas infelizmente cada um tem um credo, um ser, e time que se mexe não se perde. Então, gente, quando a gente vai falar da cabala de um próximo ano, a gente tem que falar de uma cabala que seria física, no caso corpórea, orgânica, que somos o que nós somos. Então nós temos uma cabala física composta por essa ornamentação aqui. Gente, se sair meio tortinho, é porque eu estou tentando olhar para a câmera e escrever, tá bom? Meio quase psicografar. Gente, quando a gente fala da incidência da cabala, a gente tem que lembrar que o ano tem um regente, um acusador e um mediador. Já de antemão, quando a gente vai falar do ano que vem, do ano de 2021, o primeiro dia do ano, a regência desse ano, ele se dá por esse número aqui. É concluído de cobranças por esse número e auxiliada por esse número. Então, na linguagem mais clara, o ano de 2021 é um ano da sequência de possibilidades de onde eu vou para onde eu vou, deixo de ir o que eu faço. O condenador do ano, 3, todo mundo entende a palavra Ogum, Etá Ogundá, mas também fala do remanescer dos executórios, né, de toda a ancestralidade do povo que estuda aí para o lado do Ifá, de outras questões ligadas ao Ebé Orum. É um ano de recorrer muito a Ebé Orum, por quê? Quando nós temos já um ano que começa em 7/3, nós temos um ano que fala da imoralidade, entendeu? Existem algumas lendas que dizem que do Odi para Etá Ogundá, do 7 para o 3, nasceu a junção de Oxumaré e Oxoguian, ambos deuses guerreiros, mas também catalisadores de uma coisa chamada estrutura mental. E a gente vê que a gente encontra uma coisa referente a um desses deuses aqui e uma outra subsequência. Se a gente falar que Oranian, o Shogun, o Batalá, tudo isso é o Ori, né? A gente vai na Constituição. Então, num ano físico, a gente não enrola muito, gente. No ano físico, a gente tem o que desse ano físico? Como a gente está vindo de um ano de estresse, onde o governo não se responsabilizou pela gente, muitos esperaram a ajuda de demais pessoas, muitos já estavam procrastinados, lentos e vagarosos, muitos não pegaram os conhecimentos que tinham e colocaram para uma tradição de um finalzinho de ano para começo de outro ano. A gente já entra um ano físico, um ano orgânico, com muitas confusões mentais, dúvidas, desesperos inúmeros. Sequencialmente, isso ligado à cabeça. Quando eu tenho 4/14 ligado à cabeça, eu tenho doenças circulatórias. Acho que tem a ver circulatório com desespero, William. Quando eu tenho 4/14, se eu estive estagnado, parado, à espera de receber bênçãos do destino, à espera que as pessoas se responsabilizassem pela minha vida, automaticamente eu estou uma pessoa enraizada. E é muito normal, dentro do processo de enraizamento pessoal, da procrastinação, doenças como flebites, tromboses, processos circulatórios, ossos e de tendão. Então a gente já começa um ano com toda essa sequência. Porém, 4/14/3 traz um ano infeccioso, entendeu? No 4/3 é um ano que, para as pessoas que são mais esquentadas, toma isso para mim, nós devemos tomar cuidado com os embates. Muitos estarão com a tão famosa cabeça cheia, saco cheio.
muitos estarão com irritabilidade, muitos estarão na questão da espera do que poderia acontecer, entre desesperos e confusões, irresponsabilidades emocionais e a tão famosa espera do retorno dos outros. Então, um ano de ataques verbais, ataques pessoais, ataques por feitiçaria, um ano que a discórdia, o fogo do fígado, a ira, o ódio vão estar extremamente altivos, né? Quando a gente pega num ano que a gente fala que o ano começa em 7x3, que é um ano da promiscuidade, é um ano da traição, é um ano de perdas prematuras, é um ano de desunião, de irresponsabilidades sexuais. Quando nós temos o 10, que é um formador de ideias, ligados a um volume de conhecimento, vocês imaginam, no meio de uma pandemia, todo mundo que estão seriamente presos e não estão expostos com o corpo em questão viral e bacteriana, então a imunidade está para um lado. Mas nós temos aqueles que vão sair curados da pandemia e vão ter a vida normal de novo. 7x3x10 é um ano ligado à sexualidade irresponsável. Então, a gente vai ver aqui mais para frente uma segunda cabala desmembrada sobre a questão de um ano ligado a infecções, inflamações, até porque 3 é um número que rege rim, pâncreas. Então, filtragem de mágoas, aí as mais águas, problemas infecciosos renais, muita inflamação infecciosa de uretra e toda essa questão que eu não sou médico, não dá para falar direitinho, a gente só tem a tendência do conhecimento. Quando a gente fala de um ano ligado a perdas prematuras, a promiscuidade, a imoralidade, a gente fala de um ano que a gente vai estar suscetível aqui a ser agredido. Um ano onde as pessoas vão estar abusivas, onde todo mundo passou pelo sacrifício de estar preso não é isolamento, estar preso para todo mundo, isolamento é medida protetiva, solidão para pensamento. Estar sozinho, pensando com você nas suas limitações e problemas, vai gerar o quê? 14, numerologia cabalística, quem faz cabala entende que 14, se 1 mais 1 é 2, 14 pelo lado positivo, ele vai, a multiplicação, 1 mais 1 vira 20, porém, 14 pelo lado negativo, fala, infelizmente, dos ataques aos que discordam, né? Ou discordância verbal. Então, para um ano físico-orgânico, nós devemos tomar muito cuidado com a inflamação de temperamentos, com as agressividades. É um ano que talvez você vai reclamar, alguém furou sua fila, a pessoa vai te dar uma facada. Você vai reclamar com alguém que a pessoa está errando com você, vai reclamar com o vizinho fazendo barulho, vai reclamar com a sua vizinha jogou lixo na porta, e ela vai formar um conluio de fofoca e agressão. Quarto é perseguição, fala da calúnia, das neuroses, a inflamação do ego. É um ano que o mecanismo de ego chamado, defesa do ego, chamado deslocamento, vai estar extremamente alta. Então eu estou pé da vida, porque, gente, parece até braille, mas eu estou tentando escrever olhando pela tela. Eu estou pé da vida que o meu patrão diminuiu meu salário, eu chego em casa, descarrego na minha mãe descarrega no meu pai descarrega no meu filho, descarrega no cachorro, e no final o deslocamento aconteceu. É um ano muito preocupante quando a gente fala da parte física, a estrutura física. E 4x3 são as ligações ou coligações marginais. Quando a gente fala de marginal, que está à beira da sociedade, a gente não fala só do bandido, não, apesar que é um ano de aumento de questão de crimes, né? Até porque a situação, quando a gente passar da pandemia, a situação saúde crítica talvez já está controlada. Porém, a situação social vai estar em declive. A gente está falando de um número muito alto cabalístico. Gente, eu vou pedir só vocês que estão assistindo a live, não me enviem mensagem pelo Messenger, porque não é uma live para consulta, tá? É uma live de divisão de conhecimentos e espera de comentários. Não tem como eu responder vocês particularmente. Não é daquelas lives que tem alguns grupos que a pessoa vai tirando o jogo e vai falando da vida dos demais. Então, voltando aqui. Como é um ano de odus muito baixos, medianos, para um muito alto, o salto é muito alto dos odus, a gente vai ter um descompenso pessoal extremamente preocupante. É um ano que a gente tem que tomar cuidado, aqueles que gostam de fazer comentários e fofocas. É um ano da estridência. É um ano onde falar que eu não como chocolate chegará ao ouvido de quem come chocolate, ele entenderá que você foi preconceituoso e ele vai vir lhe atacar. Então é um ano do exagero. É uma coisa muito interessante, porque quando eu tenho um ano
que a cabala numerológica do ano me traz um 14 no meio, a gente fala que 14 é o caduceu, a serpente conhece o mundo por dentro e por fora. Então é o momento de observar seu corpo por dentro e seu corpo por fora e você entender, gente, o que a ancestralidade ensinou sobre boa conduta. Por que eu falo isso? Todo mundo que ficou isolado desenvolveu uma maturidade infantil. E como uma criança adulta com dor, precisa ser compensado. Então, o que acontece? Nesse momento, os carentes, os desorganizados, os que já são frequentadores noturnos, vão buscar compensação em todas as fases de prazer infantil, né? Uma criança, ela precisa comer, estar confortável, ela precisa estar aquecida, ela precisa estar prazerosa. Daí o medo das irresponsabilidades emocionais. O 3 fala dos estelionatários emocionais, então relacionamentos falidos, relacionamentos com abuso, muita tendência a estupro, assédio, muita tendência à violência sexual, violência do lar. Por quê? Está todo mundo descompensado mental. Ninguém, há muito tempo atrás, ninguém foi obrigado a ficar trancado consigo e, estando trancado consigo, entender que todos os erros de escolha cometidos vão ser cobrados. Quando a gente fala do 4, gente, o 4 ele forma da seguinte forma: os certos e errados, os sims e o não. Ah, é certo matar? Sim, se é por defesa. Ah, é certo matar? Não, se é por vingança. Só que entre os certos, errados, sims e não, o número 4 chama o 8, que é a responsabilidade, onde dá aquela brincadeira que eu já falei pra vocês, da nona casa, a individuação, a personalidade, a unidade individual de cada ser. Porém, esse circular aqui dá o seguinte número, né? Que são os trinos, cabeça, corpo e membros, e que juntos formam os abençoamentos ancestrais. Então, um ano que para quem tem problema com a bicunidade, tem problema com caminho Iku, quem tem problema de perseguição, bem complicado. É um ano para quem é um bandista louvar muito essas divindades de brasilidade, como caboclos, preto velho, tudo que é de ancestralidade, de brasilidade, que traga aconselhamento e que tire você de uma zona de perigo, é muito interessante, até porque são divindades que tiveram um nível de quilombo, então tiveram muita fuga. Quando a gente tem essa sequência aqui, a gente vai logo para uma próxima sequência, para a gente poder entender a segunda configuração. Essa configuração de cabala todo mundo conhece, não, todo mundo não conhece, desculpa. Nessa daqui, todo mundo já conhece, tem em qualquer canal de internet. E aí, de certa forma, nós conseguimos configurar um pré-aprendizado, entendeu? Isso aqui é o ano, tá, gente? Quando a gente fala, isso aqui é um ano físico, isso aqui é um ano espiritual, um ano de essência. E essência é a nossa alma, é onde nós queremos chegar, são as nossas virtudes. Então, quando eu falo de um ano cabalístico dessa forma, que a gente tem aqui as junções dos números, nós vamos falar aqui da parte espiritual da essência. A gente já vai falar de algumas questões ligadas aos nossos componentes espirituais. Como confirmando o que falou em cima, é um ano de ancestralidade muito alto, até porque nós temos os mediadores, ó, mediador em 10, entendeu? Mediador em 3, mediador em 13, mediador em 8. É um ano assim que, por uma leitura muito boba, muito prática, existe uma influência muito grande do orixá Oxalá e algumas vertentes do orixá Zansum, a ira, o fogo, a cólera e algumas nuances do orixá Oxum. Não sei se vão ser os gente do ano que vem, mas a coisa está bem por esse caminho aí. Porém, quando a gente fala disso aqui, gente, um ano que nós temos já um 3 por 14, um 4 por 14, fala da influência dos ataques de feitiçaria. Vai ser um ano onde as pessoas vão atacar todos os que discordam. Entendeu? Só que me preocupa o seguinte, se o caduceu, o 14 eu conhece por dentro e por fora e está no nosso lado material aqui, 4, a revolta, junto à materialidade desequilibrada, vai nos gerar o quê? As famosas doenças circulatórias, que eu falei ali atrás.
Uma coisa que me preocupou muito, que a gente vai para uma terceira combinação dessa cabala, porque 14, 3 e 3 fala dos processos respiratórios alérgicos, o sufoco, a sensação de supressão, de estar ali reprimido. E aí a gente está em período de descoberta de vacina. 14, o ano começa avantajado em estudo, o famoso caduceu, o senhor Bessem, o Chumaré, Angorô, o nome dado. Ele, quem conhece o corpo por dentro e fora, mas 14 também fala da dualidade política e do interesse que a política não tenha, talvez, de uma cura tão iminente. Porém, 7, 3 e 3, a gente está trazendo tanto lá atrás como aqui 13, o amaldiçoamento ancestral. Nós, mesmo colocados na questão de um ano extremamente complicado, com essa pandemia, nós não aprendemos a ser humanos. Não sendo humanos, não fizemos religar, não religamos. Então, não temos abençoamento ancestral. É um ano que junte o que você sabe, entenda do que você faz, silencie seu comportamento, não ataque o próximo, mas também se contém dentro da sua história com o seu aprendizado. Porque aqueles que erram e se precipitam têm tendência ao quê? A esfarelamento. Mas aí voltando, ano passado eu falei que era um ano das máscaras caírem. Quando eu tenho 14, 3 e 7, eu tenho um ano político dessa questão. E olha o movimento desse número, né? Retenho para mim. O 14 fala já aqui das prováveis, né, inconstâncias de uma cura. Então, quando você tem 14 para uma pessoa que está doente, ela já está a meio caminho para a finalização. São os entupimentos, são as embolias, as coagulações, os movimentos alérgicos, os movimentos de irritabilidade corpórea e de cicatrizes corpóreas. Porém, 14 vai falar dos órgãos duplos como o rim, vai falar a totalidade do fígado, que é o nosso coração, e do pulmão. Mas aí, gente, eu vou virar a página aqui para a gente fazer uma somatória de um próximo fator muito interessante, que é uma segunda leitura que eu costumo fazer da cabala do dia. Nós temos o nosso ano, né? Que a resta dele é o número 7. E nós temos uma cabala já marcada desse ano, que eu mostrei para vocês, que é essa cabala aqui. Dessa cabala, do total do começo do ano com o Odu do ano, a gente consegue fazer uma cabala muito legal, que é uma cabala do dia, que é uma das cabalas mais preocupantes que eu achei ao efetuar. Porque isso, com projeção ao futuro, nós vamos chegar a isso. Isso, com projeção ao passado, chegaremos a isso. O passado e o futuro, com projeção à cabeça, chegaremos a isso. Quando eu tenho passado e futuro, projeção de cabeça, eu chego às inconsequências. E em projeção é isso daqui. Voltamos de novo, espiritual, nos cobrando aprendizado, vida, uma reorganização de fatores. Estamos vindo de um passado de doenças e estamos indo para um futuro extremamente preocupante ligado a isso aqui, ó. Então, tudo aquilo que a gente fala, se aqui fosse um jogo, se eu tivesse encontrado o ano de 2021 na rua e fosse conversar com ele, eu diria para ele, ó, tome cuidado com a sua promiscuidade, com a sua dualidade de escolhas, tome cuidado com a multiplicação de doenças, traições emocionais, tome cuidado com as inconstâncias pessoais, desequilíbrios e perturbações. 8, 5 e 7 é o fígado, é a ira, é o ódio acumulado, o que eu não fiz, o que eu não fui e o que ninguém me ajudou. Porém, eu diria a essa pessoa, se o 2021 fosse um ano, trate de acomodar tudo que for positivo ao seu ori. Abandone as repetições de defeito, tente recalcular as impossibilidades, desequilíbrios, as perturbações e tudo mais, e tente tomar cuidado com a proximidade da marginalidade. É um ano onde muitos talvez percam um pouco da sua conduta pessoal. Para quem já sofre de ansiedade, para quem já sofre, quem tem tendências bipolares ou tem tendência a transtornos, traumas e transtornos, é um ano para estar muito ligado com Yaori, muito ligado com Oxalá. Buscar calmaria. O 9 é a conformidade. Então, buscar conformidade, buscar inteligência, buscar força, buscar
e inteligência de vida. Eu ainda vou chegar até na parte boa, me mandaram uma mensagem particular. Nossa, só tem coisa ruim, mas eu sou da política do vamos nos preocupar antes de ter que precaver, né? Então, sequencial a isso, 5 por 14, essa influência aqui, que a gente chega nesse Senhor aqui, eu tenho um medo muito gigantesco quando o Oxê, o número 5, está próximo ao número 14, porque nós temos tudo que estoura para fora. Pus, tumores, entupimentos, infecções. Então, eu talvez não queira falar, mas talvez eu queira entender que o nosso corpo vai ser alvo de infecções diferenciadas. 8, 5 e 7 são neoplasias, mas elas não estão no interno, estão no externo. Então é como se eu entendesse que a gente fosse uma laranja e que um fungo fosse nos tomar. Sabe, a laranja está viva, mas o fungo tomou ela. E aquele fungo vai tomando outra e a constituição de uma laranja podre estraga a todos. É um educar de lavoura isso. Porém, 5 por 14 fala dessa debilidade infecciosa. Isso me preocupa muito, porque quando o 14 transforma o impossível em possível, mas o meu corpo rejeita, o que será que talvez vai acontecer para esse ano de medicamentos ou de soluções até para o Covid, que talvez nos traga, fora de uma melhoria, nos traga uma piora, entendeu? Nos traga uma piora. É uma coisa interessante porque é isso, quando fala essas questões de dodói, de doença, eu fico muito perturbado, porque é como se a gente tivesse o corpo da gente precisasse se curar e fosse excrementar. Volta a questão das alergias, tem uma coisa que dá infecção hospitalar, que eu não sei o nome, que toma o corpo todo. É como se o adentrar de alguma coisa no nosso corpo fosse a preocupação. Eu vou ser bem sincero. Se eu estivesse consultando o ano 2021, fosse uma pessoa, e eu consultasse pelo direito para o ano 2021, fique bem esperto com alguma coisa que vai entrar no seu corpo e criar uma doença maior. Então, alergias, infecções, polaridades desequilibradas, 857, absorção do fígado, né? A gente está falando de fígado, então absorção de medicamento. 5 por 14, expurgar, explosão. A gente já está com o fígado podre, que a gente está desequilibrado, triste, neurótico. Então, psicossomaticamente, a gente já não está bem. Porém, eu fico pensando que vitórias sejam essas dadas com sacrifício. Por que a gente está sendo tão cobrado de novo dessa coisa de coligar-se ao humanismo, de tentar ter novas coligações, de tentar ser um ser humano diferente, entendeu? Essa visita de Ecutó, de ancestralidade, essa questão do próprio 14 por 10 com 5 por 7, essa coisa do Ebé-Orum, da bicunidade tomando conta, a gente tem que recorrer ao Ebé-Orum para fugir da morte. O que a gente falou lá atrás te combina, porque 8, 5 e 7 são processos infecciosos, inflamatórios. Na psique são neuroses, entendeu? Trocas, transtornos, traições, ódios acumulados, desejos de vinganças, perdas prematuras, perdas de parente, choro, luto não desenvolvido, desunião, irresponsabilidade sexual. Então, pega muito aquilo que a gente já falou um tempo atrás na live, referente ao que os adolescentes e jovens pensam de responsabilizar outros pela sua vida. Então a gente entra num ano de uma pandemia onde a população está mais depressiva, mais desequilibrada, adentrando com a esperança da cura, porém com uma pré-mensagem, talvez nosso corpo não esteja pronto para isso. E o 14 avisando de um ano com inúmeras doenças circulatórias, mágoas, tromboses, flebites e entre outras. E essa questão de uma laranja podre apodrecendo outra, de um fungo nos apodrecendo, de um mofo nos apodrecendo, porque 5 por 7 é esse mofo que vem do interno para o externo. Então, é um ano extremamente preocupante. Porém, num lado bom do ano, que a gente tem aquele lado daquela cabala boa, que a gente estava falando, acho até eu deixei ela aqui, deixa eu pegar ela aqui para mostrar para vocês. Essa daqui é uma cabala feita
do primeiro dia do ano. Então, nós temos dia 1 do 1 lá, né? Que a gente tem aqui... Deixa eu pegar aqui, que eu tô com tanta cabala aqui, gente, que eu acabo riscando. Então, vamos lá. A primeira cabala que a gente fez. Aqui é a cabala do ano de 2021. Aqui é o que o ano de 2021 promete. Aqui é uma consulta para o ano de 2021 e aqui é aquela cabala que a gente acabou de fazer agora. Para o ano de 2021, as mensagens positivas. 10 por 6 por 3 é um ano de reação de conhecimento, de solidez, de vontade de modificação, onde as pessoas tentarão influenciar as outras através da sua vivência, da sua captação. 6 por 14, pós-pandemia, que mostra aqui, ó, que nós temos aqui um engessamento financeiro. Vem aí, gente, um ano com uma pausa financeira bem preocupante. Nós teremos uma coisa muito legal para o ano que vem. 14 por 6. Quando o 10 está aqui, ele está fum-fum. Quando ele está aqui, ele está na parte do par, né? Na parte da guerra. Quando esse 10 vem falar pelo caminho de 2 aqui, ele fala que nós precisamos transportar a impossibilidade para empatia. É um ano que, se você pretende vencer, seja empático, busque os valores humanos, busque coligar as suas capacidades à de outra pessoa. Nós somos ensinados a nos dobrar nossos joelhos e clamar por vitória. Nós só pedimos o egoísmo. Me salve, Oxalá, me salve, Oxum, me salve, Exu, me salve Deus e o mundo. Me salve São Jorge, me salve Nossa Senhora. Porém, nós não aprendemos a dividir a salvação. Nós estamos presos numa bolha de egoísmo, onde o eu é a palavra primordial. Porém, essa bolha tem que estourar e tem que ser nós. Se isso for feito ano que vem, as projeções financeiras serão feitas em junções. Eu diria que 10 por 6 por 6 e 14 são junções de firmas. Eu sou zelador, eu jogo búzio, vou me unir com a cartomante, com a psicóloga e fazer uma consulta trina, onde um ganharia, experiência 3 ganham. Eu sou cozinheiro, vou me juntar com uma mulher que faz marmita ecológica. Então é um ano do não desperdício, porque 6 por 3 por 10 diz: honre o que você ganhou, honre a sua ancestralidade, porém também busque dividir. Essa é a função da palavra religião. O que há no outro multiplica o que há em você. Quando a gente tem isso aqui, ó, que abre uma cabala e fecha uma cabala, nós temos um ano que, ó, nós estamos vindo já de um ano de derrota, um ano de doença, um ano de cataclismo, um ano de 12, ó. Porém, a junção de 6 por 6, que quebra esse 12, fala da espera das contribuições de um para com o outro. Então, essa é toda a fase boa do ano. Nós vamos ter um cataclisma social. Nós vamos sentir um abalo material muito grandioso. Então, um conselho pessoal, é um ano para quem está pensando em entrar carnê, né? Em parcelas. É um ano que você tem que ser submisso. Você vai conseguir desenvolver a submissão, a empatia, você vai conseguir ser resiliente, abaixar a cabeça do seu patrão, vai estar encapetado. Então não assuma compromisso, até porque 10 por 6 por 6 é um ano preocupante para quem tem dependência de fatores orgânicos do SUS. Então a gente vai ter talvez alguma mudança de documentação da assistência do SUS para doenças já pré-existentes ou até para esses tratamentos muito sérios, como o tratamento do HIV, o tratamento das neoplasias do câncer, os tratamentos aí. Quando eu tenho 10 por 3 por 6, eu vou ter um descumprir, porque eu não vou ter monetariedade. Afinal, eu tenho uma nova população que não contribui. Nós, do passado, eu tenho 43, 44 anos, até me confundi na idade aqui, gente, sou de 77. Nós contribuímos trabalhando para sustentarmos a próxima geração atual de idosos. Nesse atual momento, de 15 anos para cá, não tem havido tanta contribuição, gente. Muita gente está investido num plano de capitalização, num plano de apostadoria privado, e muitos dos jovens não trabalham, então nós não temos rendas de contribuição para o INSS. Então tudo isso vai complicar demais. Então, gente, esse é o meu resumo do que seria o ano de 2021. Está tudo muito rabiscado, que eu não posso perder informações,
porque eu tinha que fazer essas comparações. E assim, quando a gente pega a parte boa do ano, a parte monetária, vocês veem, ó, para a gente ressurgir dessa derrota, vai precisar juntar com os outros. Porém, mesmo assim, o 3 diz que é um ano de novas metodologias criminais. Com toda essa questão aí remota de venda online, compra online, com certeza daqui a pouco a gente já vai estar tendo aí os sabotadores. Tomem cuidado com o estelionato, tomem cuidado com as respostas projetivas, tomem cuidado para vocês não implodirem, tomem cuidado aqueles que estiveram enraizados, porque o ano de 2021 ele não vai pertencer ao enraizamento. É muito interessante que eu já ouvi alguns comentários referente ao Oxalá por aí afora, de alguns amigos meus. Eu diria que eu ficaria muito pegado a Oxum, muito pegado a Zansum, muito pegado a todos os deuses brancos, Feijão Batalá, né? Porque são deuses extremamente protetivos e de organização. Quando a gente fala de 10, junte o seu conhecimento, traga ele a bordo e transborde. É o ano para transbordar. E aí, só para resumir, o ano de 2021, ele tem esse 2 aqui na somatória, na parte financeira do 6 por 14 que eu falei, da empatia, da junção. Porém, o 2 ele fala de vitórias com sacrifício, mas fala de vitórias e farturas coligadas ao humanismo. Então, gente, é o ano para a gente juntar as mãozinhas, é um ano para a gente tomar muito cuidado com as ilusões lúdicas e é um ano para tomar muito cuidado com os deslocamentos. Lembrem-se, nem todo mundo vai estar pronto para passar por esse estresse, por esse cataclismo. E muitos se desesperam e deslocam. Então, tomem cuidado que a gente tenha um bom ano, uma boa regência. Eu, com certeza, não virei aqui para falar sobre a regência do que eu acho que ela deixa de ser. Eu tenho um processo interno da minha casa, onde eu jogo, e dentro da minha casa eu vejo a regência para os meus filhos. Mas, geralmente, eu faço essa leitura aqui, eu coloco no grupo da família, do meu axé, para que eles tenham uma noção do que eles devem fazer. Então, o ano do esfriamento, gente, 4 por 3 é todo o processo analítico, mas também é um processo ligado à célula piramidal, à divisão periférica e nervosa do corpo. Então, gente, olha o AVC, olha a pressão alta, olha os males de supressão, olha o mecanismo de defesa do ego, o deslocamento do eu no seu ego. Antes de reclamar, pare e pense. Se João não te ajudou, João não contribuiu com você. Pense o que você fez para contribuir com o João. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Foi uma bagunçada geral aqui, essa rabiscação toda, mas a minha maior preocupação para a juventude que talvez esteja ouvindo aí é isso aqui. Tomem cuidado com as projeções sexuais, até porque vai ser um ano que nós vamos ter algumas modificações referente às leis de saúde, tá, gente? Muito cuidado com o que vocês têm mais de sagrado, que é o santuário. Nós temos de herança ancestral nosso santuário. Nós herdamos de pai e mãe o que eles são e somos projetivos pelo que eles são. Então, é um ano de responsabilidade. É um ano de juntar sim e não e na balança do peso e da realidade, ver o quanto você contribuiu para você mesmo. É um ano de calmaria, é um ano para poder abaixar os nossos anos, até porque naquela junção que eu falei lá no comecinho, dessa parte do 7 por 3, que foi um gerador de Oxumaré, Oxoguian, por consequência, chegamos em Ogunjá e algumas outras divindades ou deidades. Esse número aqui ligado a esses itãs, essas lendas, traz a impertinência. Então, traz a questão, quando a gente fala de um ano de imoralidade, ele vai desde a traição de um marido por uma esposa, de uma agressão, da sexualidade usada como vínculo de comércio, da questão do corpo sendo trocado por favores, das depressões e melancolias. Então, essa é uma leitura do que eu entendo como precauções para o ano que vem. Aos que gostaram, deixa aí embaixo o comentário, deixa a pergunta, posso responder depois pelo mensagem de vocês. Não é consulta, como eu falei, mas eu posso responder. Aos que não gostarem, infelizmente, eu não tenho talvez informação para agradar a todos. Aos que concordam e aos que não concordam também, meu respeito, afinal o mundo é feito de dualidade, sem deslocamento. Gente, Colofé, Mucuyum, Mutumbá, Uremojuba,
um bom 2021 para a gente. E como já diz a saudação, né? O de cacau de mofá de lelé, saquequel de coamã de cacá. Que o Odi me faça possível, que o Odi me limite às burrices, imperfeições e negatividade. É o 7, é o ano dos instintos animais, é o ano da punção interna, é o ano que o nosso ego, o nosso id, o nosso inconsciente vai estar pedindo. Agora, para que o nosso instinto peça, o nosso ego vai sofrer quando não puder dar. Então é o ano do superego, é o ano de mediar, colocar o ano do anjinho falar no nosso ouvido, não do diabinho, tá, gente? Beijão, Colofé, deixa o comentário de vocês, essa live vai lá pro YouTube e quem gostar pode compartilhar, tá bom? Deixa a consideração de vocês, os que acharam que foi legal, o que não foi legal, os que acharam que talvez foi desnecessário, o que não foi. Eu sou a favor de qualquer tipo de opinião, porque toda opinião contribui para o crescimento pessoal, individual e coletivo de todos nós. Beijão, Colofé, até um próximo encontro, gente.